Olá, no Pílulas Clínicas de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a acatesia. A acatesia é um efeito colateral dos medicamentos antipsicóticos. O termo acatesia vem de a, não, tises, que é dificuldade de manter-se sentado. A acatesia é uma alteração motora, preponderantemente motora, mas pode ter um componente também subjetivo de ansiedade, né, de inquietação, de sensação de que algo não está bom. Nem todos os fármacos antipsicóticos possuem o mesmo risco de acatesia. Nós temos alguns fármacos que apresentam maior risco e outros fármacos que apresentam menor risco. Dentre os antipsicóticos, existem algumas revisões sistemáticas que mostram quais são os antipsicóticos que apresentam maior risco de acatesia. E dentro deles nós temos a risperidona, a paliperidona, o aripiprazol e a lurazidona. Esses são os fármacos que apresentam os maiores índices de produzir este efeito colateral na psicomotricidade, que é a acatesia, né? É muito importante a gente diferenciar a acatesia de duas outras coisas, que são a ansiedade, né, o sintoma ansioso e o estado misto, né? Isso é complicado, porque se um paciente que está em estado misto, seja único ou bipolar, apresenta acatesia, às vezes o clínico pode ficar na dúvida se ele precisa aumentar o antipsicótico para controlar a ansiedade, controlar o estado misto, ou diminuir o antipsicótico para controlar a acatesia. Então, esse muitas vezes é um dilema clínico que nós clínicos enfrentamos no dia a dia, mas existem algumas dicas para isso, né? O estado misto, começando por ele pode apresentar uma inquietação motora, mas ele é muito mais caracterizado pela presença dos sintomas mistos, ou seja, o indivíduo, por exemplo, que está deprimido e apresenta aceleração de pensamentos, apresenta aumento de impulsividade na depressão, para gastos, para uso de drogas, para jogo, né, para libido aumentada, apresenta irritabilidade, apresenta dificuldade de desligar à noite, ativação noturna, apresenta distraibilidade, né? Então, isso já ajuda, esses sintomas, a presença desses sintomas ajuda a gente a diferenciar se é mais um estado misto ou se é uma acatesia. Na ansiedade, o indivíduo apresenta sensação de temor, de tensão, de preocupação, sensação de que algo ruim está para acontecer a qualquer momento, né? Antecipação negativa do futuro, né? E na acatesia é uma alteração preponderantemente motora. Então o indivíduo ele tem dificuldade de permanecer sentado, ele tem dificuldade de não estar andando pelo ambiente, ele fica marchando no próprio lugar, né? Está em pé e fica marchando ali em pé naquele lugar, naquele mesmo lugar. Ele fica mexendo as mãos, ele tem dificuldade de sentar e ver um filme, ele levanta, ele não consegue, ele está na consulta, ele levanta e não consegue ficar sentado. Então, isso ajuda muitas vezes a diferenciação entre a acatesia, a ansiedade e os estados mistos. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre a acatesia, que é um efeito colateral motor dos antipsicóticos. Falamos sobre quais são os antipsicóticos que apresentam os maiores riscos de acatesia. E falamos um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial entre a acatesia, a ansiedade e os estados mistos.